Olá, tudo bem? Boa noite, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez nessa live, né? Para a gente conversar um pouco, para a gente tratar um pouco das questões que nós estamos vivendo, né? Estamos sofrendo, né? Muitas vezes, e preocupados e caídos. Muitos estão receosos pelo que pode vir, pelo que pode acontecer, mas nesse momento nós podemos dizer com certeza que nós estamos com a confiança de que Deus está acima de tudo, né? Deus, Ele nos conhece, Deus sabe do nosso sofrimento, principalmente o sofrimento do seu povo, e Deus sabe realmente o que nós precisamos. E por isso mesmo, eu gostaria até de trazer para vocês uma palavra, algo realmente que possa te dar uma tranquilidade nesse momento de tanta incerteza, né? Uma palavra de encorajamento, de incentivo, de motivação, sendo que nós estamos passando realmente por um momento muito difícil e creio que não é apenas uma ou duas pessoas, mas o mundo inteiro está passando por isso e nós sabemos o quanto é difícil, né? Nós sentimos muito com relação ao isolamento, muitas pessoas já estão assim preocupadas, entristecidas, porque estão afastadas umas das outras, porque nós não fomos criados para vivermos sós, pelo contrário, Deus nos deu a condição de vivermos em comunidade e nós sentimos quando nós nos isolamos, quando ficamos enclausurados. E essa falta de autonomia, de liberdade, de ir e vir, que nos dá essa preocupação, essa ansiedade, e muitas vezes nós ficamos chateados, entristecidos por causa disso. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer que nós temos uma esperança, e essa esperança está em Deus. Eu gostaria de ler o Salmo 46, que é um salmo realmente que nos dá uma esperança, um salmo que nos dá uma alegria, que nos dá realmente uma mudança, né, nesse momento tão angustiante, né? O Salmo 46, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este é o Salmo 46, um salmo que nos dá tranquilidade, que nos dá uma paz diante de um momento tão difícil, tão conturbado que nós estamos vivendo. E eu quero falar com vocês exatamente baseado nesse salmo sobre a crise. Este é o título da nossa mensagem de hoje. Crise é a oportunidade da fé. Como assim? A Bíblia fala sobre ela há muito tempo.
À medida que a volta de Jesus se aproxima, ela alcança grandes proporções. Ela tem sido uma das principais manchetes dos noticiários. Temos nos acostumado a ouvir e até arriscarmos a falar sobre ela. Ela está cada vez mais próxima e direta ou indiretamente, e ela nos afeta de qualquer forma. O que é isso? É a crise. Hoje vemos crise em todos os lugares. Nós percebemos crises na família, crise na educação, crise na segurança, crise na moral, crise nos relacionamentos, crise política, crise nas nações. Nós vemos ali nações que estão guerreando umas com as outras, protestos em todos os lugares, crise com relação à paz em determinados lugares. E agora nós estamos vivendo uma séria crise na saúde. Que crise pior do que essa nós estamos vivendo, que nos afeta tão diretamente? Pior do que isso, talvez uma guerra, talvez um conflito armado, e nós estamos acuados, estamos presos em nossas próprias casas. E nós não estamos imunes à crise, nós temos também a nossa própria crise. As crises vividas em todos os ambientes citados, que eu acabei de citar, elas refletem o distanciamento do homem com seu Criador. Portanto, que possamos também analisar e refletir sobre isso, porque nós estamos vivendo uma séria crise espiritual. Uma crise que nos afeta não apenas fisicamente, não apenas materialmente, não apenas esse corpo, não apenas essa matéria, isso que nós estamos vivendo, mas uma crise espiritual. E essa crise espiritual é sentida em todos os lugares. Muitas vezes ela começa até dentro da nossa própria casa, dentro da nossa igreja, através de ensinos errados, através de palavras erradas, através de pregações equivocadas, muitas vezes, aquelas que inflam o nosso ego, que levantam o nosso ego, mas na verdade não nos ajudam espiritualmente. Elas estão desprovidas de abnegação, estão desprovidas de humildade, e estão desprovidas de uma palavra que nós falamos e que as pessoas não gostam de ouvir, que é a palavra pecado. E isso está se refletindo até nas nossas igrejas, está se refletindo até no nosso conviver dentro das nossas igrejas. Olha só para as nossas escolas bíblicas dominicais, o que tem acontecido. Há mais ou menos 30 anos, elas foram substituídas, abolidas e quase não existem nas igrejas, sob o argumento de não serem atrativas e faltam participação, uma participação mais efetiva do povo de Deus. Olha só o desinteresse e o descompromisso que as pessoas têm com relação a Deus e com relação à igreja. Chegam atrasados ou mesmo não comparecem. A motivação é mínima e um desinteresse, um descaso pela palavra e pelo pregador. Muitas vezes o pregador está levando a palavra, está trazendo a palavra, mas as pessoas não dão ouvidos. Muitas estão debruçadas sobre seus celulares, muitas estão olhando para suas próprias vidas, para os seus próprios interesses, não estão dando a mínima para o que está sendo falado e sequer dão a mínima para a palavra de Deus. Quando nós trazemos uma palavra mais dura, uma palavra mais contundente, as pessoas ficam ofendidas, as pessoas vão embora, as pessoas não querem saber, porque estão voltadas para o seu próprio ego, para a sua própria vida, e por isso vivem em crise, por isso os seus problemas têm se avolumado, porque as pessoas não caem em si, não se voltam para Deus, não se arrependem dos seus pecados, não deixam as suas culpas de lado, não deixam o seu egoísmo, a sua vaidade de lado. Crise espiritual, é sim isso que nós estamos vivendo. Estamos vivendo crise na área da saúde? Com certeza, essa crise vai passar, uma hora vai passar.
As pessoas vão achar os medicamentos, vão achar as vacinas, os remédios, nós vamos ter problemas, com certeza, mas nós precisamos refletir como está a nossa vida diante de Deus, para atravessarmos esse momento. Em todos os aspectos, nós precisamos analisar que a crise, seja ela qual for, seja ela em que área for, ela é espiritual e ela é uma oportunidade. A crise é uma oportunidade. Então, eu estou chamando você, eu estou conclamando você a que medite, a que reflita sobre essa questão. A crise, seja ela qual for, é uma oportunidade. Se nós olharmos para a palavra de Deus, principalmente no texto que nós acabamos de ler, o Salmo 46, que é um salmo que as pessoas usam quando estão em crise, quando estão em problemas, quando estão passando por necessidades, quando estão doentes, quando estão acamadas, quando estão entristecidas, quando estão caídas. O Salmo 46 tem sido usado aleatoriamente, sem se refletir o que significa, qual é o verdadeiro motivo do escritor ao escrever aquele salmo. Ele já indicava que o mundo estava em crise na sua época. A natureza estava em crise. Nos versículos 2 e 3, nós vemos lá que ele está falando: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o seio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está dizendo que a natureza está em crise, as nações estão em crise. Lá no versículo 6, ele fala: os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Então, ele está dizendo que as nações também estão em crise, e nós estamos vendo exatamente isso. O povo está em crise. Os cenários vividos por nós hoje são descritos já milhares de anos atrás, porque a crise faz parte da humanidade, faz parte do ser humano, e ela tem que ser atravessada, ela tem que ser vivida, ela tem que ser vencida. Então nós precisamos acordar como igreja para suportar esse momento tão difícil, tão conturbado na nossa vida que nós estamos vivendo. Mas nós vamos colocar aqui para você uma palavra também de esperança, né? Não vou apontar somente o problema já está aí, não precisa ser mais colocado. Nós precisamos de algo a mais, precisamos de ter realmente esperança. E, em primeiro lugar, a esperança, ela vem através da maneira como nós lidamos com a crise, da maneira como nós lidamos com os problemas, da maneira como nós lidamos com Deus e a sua palavra. Então eu vou colocar aqui em alguns pontos bem rápidos para você entender o que seria essa oportunidade da crise. Qual é a oportunidade da crise? Eu posso dizer com certeza que a crise da fé, porque as pessoas têm a oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Reconhecer que as coisas não vão bem. Só podemos escapar dela se acreditarmos que ela existe. Se acreditarmos que ela existe. Muitas pessoas não acreditam que essa crise que nós estamos vivendo existe. Muitas pessoas não dão muita importância para isso que está acontecendo. Leem lá os noticiários, veem lá os jornais, mas não acreditam. E andam por aí, e se relacionam, não estão nem aí. Então, não querem saber realmente dessa crise, né? Não querem saber se isso vai afetá-los. Na verdade, vai afetá-los. Por isso, em primeiro lugar, para que a crise seja uma oportunidade para você, uma oportunidade da fé, você tem que reconhecer que ela existe, que ela está aí. Não é um sonho, não é algo que você acorda e passou. Ela está acontecendo nesse momento. Não está lá na China só, não está na Itália, ela está aqui
conosco no Brasil, na sua cidade, no bairro onde você reside, exatamente aqui. Reconheça, em primeiro lugar, essa crise. Reconheça os seus problemas. Reconheça as suas dificuldades. Reconheça os seus erros. Para você vencer a crise, você tem que reconhecer. Às vezes você está com uma crise muito séria na sua vida, mas você não reconhece, você não dá o braço a torcer. Você diz, eu não tenho nada, eu não tenho problema nenhum. E na verdade você está passando por um problema muito sério. E eu quero te dizer com certeza nesse dia, nessa noite, aliás, que você pode ter realmente uma transformação muito grande na sua vida. E essa transformação vem do Senhor. Em meio da crise, nós podemos nos arrepender da nossa desonestidade, dos nossos esquemas que nós montamos, né? Das nossas falcatruas, dos nossos pecados. É no meio da crise que nós vamos entender quem realmente nós somos. Nós somos maus. E nós precisamos aprender com isso, aprender com o Senhor. Ele está dizendo, arrependa-te, arrependa-te, volta-te para mim. Não há nada encoberto que não seja revelado, diz a palavra de Deus. O próprio Jesus afirmou isso lá em Mateus 10, 26. De Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, ele ceifará. Então, se nós estamos vivendo essa crise, é porque o próprio homem semeou isto. Porque isso é culpa do próprio ser humano, da sua ganância, da sua maldade, do seu dolo, da sua falsa ideia de que aquilo seria, que ele poderia ter o domínio sobre todas as coisas, se tornando um Deus, ou se fazendo como um Deus, querendo manipular os elementos da natureza, manipular as coisas que não conhece. E o Salmo 46, que nós lemos, diz no primeiro versículo, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, em primeiro lugar, o salmista está colocando aqui a sua vida diante de Deus, está reconhecendo que ele está em crise. Reconhecendo que ele está em crise, que ele precisa de Deus. Será que você tem esse reconhecimento? Olha, Senhor, eu estou em crise, eu preciso do Senhor. Muda a minha vida, muda a minha vida. O salmista reconheceu que ele estava numa situação ruim e angustiado. Somente assim poderemos abrir caminho para a cura, reconhecendo os nossos erros, reconhecendo os nossos pecados. Muitas vezes, essas crises que nós estamos vivendo são produzidas por nós mesmos. São produzidas por nós mesmos. Por exemplo, quando você tem uma crise financeira, algo que está afetando o seu bolso, as suas finanças, né, as suas contas. Quando você tem esse momento de crise, você pensa 1000 vezes em qual a saída para isso. Saiba que, em primeiro lugar, foi você que se colocou nessa situação. Então é você que tem que buscar elementos para sair. Precisa reconhecer que você errou lá atrás, no começo. Você errou e precisa consertar. E é o momento de você olhar para isso. Reconhecer que estamos em crise é o primeiro passo para você sair da crise. Precisamos de Deus. Esse é o segundo passo. Segundo lugar, a crise é a oportunidade de você colocar Deus como centro da sua vida. Colocar Deus como centro da sua vida. Primeiro você reconhece, agora você vai colocar o Senhor como centro da sua vida. E quem tem sido o centro da sua vida? Você pode até dizer, mas Deus está acima de tudo, é minha prioridade. Será que é isso mesmo? Será que você não tem buscado outras coisas ou buscado os seus próprios interesses? Então é hora de você analisar um pouco sobre isso. A crise é a oportunidade de você colocar Deus no centro da sua vida. No cenário crítico, os versículos 4 e 5 são uma declaração consoladora da presença de Deus. Então, se você ler lá no Salmo 46, versículos 4 e 5, ainda
águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então, o que o salmista está dizendo? Por mais que você esteja passando por uma crise, Deus está ali no meio também. Está faltando Deus nas nossas vidas para o início, para a cura dessa crise. Porque Deus, ele aparece no meio da crise. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O rio de Deus corre no meio da crise. O rio de Deus corre quando você está passando por aquele momento mais apertado, quando você está sofrendo, quando você está caído, quando você precisa realmente de Deus. Esse é o momento que Deus está passando ali, está dizendo: meu filho, eu estou contigo, você não está sozinho. Isso significa que ele não está diante de nós, aliás, não está distante de nós. Pelo contrário, ele está conosco no meio da tribulação. É a sua oportunidade de avaliar e restabelecer Deus como a sua prioridade. Deus tem sido a sua prioridade? Deus tem sido primeiro na sua vida? É esta a grande questão. Coloque o centro, coloque Deus como centro da sua vida. Deixe o seu egoísmo de lado, deixe a sua vontade de lado, deixe as coisas que você gosta de lado e comece a servir ao Senhor em primeiro lugar. É isso que Ele quer para a sua vida, porque Ele está com você no meio da crise. Ele não está alheio, Ele não está longe, Ele não está distante, Ele está pertinho de você, junto de você. E é assim que deve ser mesmo. Em terceiro lugar, a crise é a oportunidade de pensar sobre o que tem sido a sua segurança. Para você, onde você vai ou para onde você corre em momentos de crise? Do que serve o dinheiro, os bens materiais, se você está numa situação desesperadora? Qual é a sua segurança nesse momento ruim? Às vezes você se atrela nas suas coisas materiais, nos seus bens, nas coisas que você gosta, e você se esquece de Deus. Você não coloca o Senhor como um primeiro. Lá no livro do Apocalipse, tem o exemplo da igreja de Laodiceia, que achava que tinha tudo e não precisava de nada. Eles diziam: tenho tudo, sou rico, sou abastado, estou enriquecido e nada tenho falta. Não sabes, porém, é a resposta do Senhor, que tu és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Então, às vezes, nós nos colocamos como deuses. Nós nos colocamos num patamar da situação. Achamos que podemos ter controle de tudo. Achamos que podemos fazer o que queremos e não vai ter nenhuma consequência para a nossa vida. Pelo contrário, as consequências elas virão. Que o homem semear, isso ele vai ceifar. Então você precisa realmente pensar um pouco que a crise também é uma oportunidade para você colocar a sua segurança em Deus. E não a segurança nas coisas que você tem, ou no seu conhecimento, ou na sua vida, ou nas coisas que você possui. Mas a sua confiança em Deus, em primeiro lugar. Porque mesmo que você perca todas essas coisas, perca a sua própria saúde, como no caso de Jó, que perdeu tudo que tinha, seus bens, a sua família, e ele estava ali debruçado, praticamente jogado, largado, e Deus o abençoou, e ele não amaldiçoou ao Senhor, e o Senhor deu a ele tudo em dobro. Então, quando você coloca sua segurança nas coisas desse mundo, você só cairá. E a crise vai permanecer, a crise vai continuar. Então é a hora de você acordar. Só existe, aliás, estabilidade física, emocional, espiritual, econômica, familiar, ambiental, em qualquer outro aspecto, se não for no Senhor. Ele
é o nosso refúgio e fortaleza. O Salmo já diz isso. Salmo 46, versículo 1. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente na tribulação. E em quarto lugar, a crise também é uma oportunidade para você fortalecer a sua fé na soberania de Deus. Deus não perdeu o controle das coisas, e muito menos o seu interesse por nós. É muito desafiador quando nós descansamos na sua soberania. As pessoas não querem descansar, não querem acalmar-se, né? Não querem parar. Porque a nossa vida é tão agitada, né? Nossa vida é tão corrida. Você vai para todos os lugares, você quer fazer todas as coisas. Você, quando para um momentinho, você fica perplexo, fica sem saber o que fazer. Por quê? Porque você não está acostumado com isso. E esse momento foi um momento realmente apropriado para você parar, para você dar um stop na sua vida, para você descansar mesmo, descansar, tanto fisicamente como mentalmente, e agora espiritualmente também, refletindo sobre as coisas do Senhor. Deus não perdeu o controle. Observe a declaração lá no versículo 8, né, do Salmo 46, diz assim: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Que desolações tem feito na terra. Deus é soberano e Ele faz tudo conforme lhe agrada. Tudo conforme lhe agrada. Então Deus, Ele sendo soberano, Ele é livre e autônomo para fazer a sua vontade livremente. Então nós estamos todos, o mundo inteiro, estamos nas mãos do Senhor. Precisamos analisar como é que está esta vida que Deus nos deu. O que você faz da sua vida? A vida que Deus te deu não é mais sua, e sim do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim, porque o viver, não está em mim o viver, né? Porque a vida que eu tenho agora é a vida que Cristo me deu, né? E agora eu vivo para Deus, vivo para Cristo. Observe bem essa declaração do salmista. Que assombrosas, que maravilhosas são as obras do Senhor. E nós precisamos analisar também sobre a nossa vida. Deus tem sido soberano, Deus tem sido tão bom, Deus tem sido tão amável conosco, tão perdoador, misericordioso. Vamos aproveitar essa oportunidade para refletir como é que você está diante de Deus, como é que está a sua vida. Em último lugar, a crise é uma oportunidade para você vencer a sua autossuficiência. Autossuficiência. Nós não somos e não podemos nada sem Deus. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Engana-se aquele que pensa que com as suas estratégias, sua inteligência, seus métodos falíveis o livrarão. Deus se revela como nosso único refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da crise. Então, precisamos vencer a nossa autossuficiência. Nós que achamos que somos donos do nosso próprio nariz, né? Quando nós dizemos, eu mando na minha vida, Deus já te responde e diz, não, meu filho, a minha vida a sua vida é minha. Eu faço dela o que eu quero. Então nós precisamos acordar, nós precisamos levantar realmente um grande clamor a Deus pedindo misericórdia, porque este momento é o momento de você clamar mesmo, pedindo misericórdia pela sua vida. É Deus quem ajuda, é Deus quem faz, é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o fazer. Então Ele põe fim às guerras. No versículo 10, nós temos uma clara posição sobre isso. Olha só o que diz a palavra de Deus, Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O que ele quer dizer com isso? Calma, fiquem quietos, parem de tudo, parem de fazer tudo o que vocês estão fazendo. Parem de reclamar,
parem de murmurar, parem de correr um pouco, acalmem-se, aquietem-se, porque eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações. E esse é o momento de nós pararmos um pouco, de nós meditarmos o que é que nós vamos fazer agora. Por que nós gastamos tanto tempo querendo nos agradar, querendo nos agradar a nossa carne, com os prazeres terrenos, querendo agradar o nosso dia a dia, mas esquecendo de que Deus está na frente de tudo? Ele quer dizer nessa palavra: meu filho e minha filha, parem de reclamar, parem de espernear, de buscar soluções por si mesmos. Não confiem em si mesmos. Na crise, Ele é o único que será exaltado. Então, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, vocês que estão aí me assistindo nesta noite, pense um pouco sobre essa questão da crise. A crise é uma oportunidade, é a oportunidade da fé. É a oportunidade de você colocar o seu coração e a sua vida em dia com Deus. Talvez você esteja desanimado, talvez você esteja entristecido, talvez, por alguma palavra que alguém disse, talvez você esteja aí desmotivado. Quantas desculpas você pode ter diante de Deus, mas Deus está dizendo nesse momento: volte-se para Ele, volte-se para Ele. Entregue a sua vida ao Senhor, entregue a sua família ao Senhor, entregue seus filhos ao Senhor. Dê realmente tempo para o Senhor. Se dedique mais na obra de Deus. Tenha mais compromisso com o Senhor. Tenha mais compromisso com a palavra de Deus, com a oração. O que você tem feito, o que você tem sido nesses dias, né? E Deus vai te abençoar cada vez mais. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Neste tempo nós estamos enclausurados em nossas casas, fechados, acuados, temerosos, mas o Senhor nos chama a um grande clamor e um retorno a Ele. Precisamos acordar, parar de querer confiar em nós mesmos e começar a nos voltar para Ele. Não deixe que a crise tire a sua paz. Aproveite a crise para voltar-se para o Senhor. É na crise que o Senhor nos fortalece e nos ajuda a sermos melhores do que somos. É na crise que aprendemos a ser mais humanos e menos deuses. É na crise que deixamos de olhar para nós e passamos a olhar para Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja sobre nós, que o Senhor esteja sobre a sua vida. Você que está me acompanhando nesse momento de reflexão da palavra. Infelizmente, nós não podemos nos reunir como igreja, juntamente com os nossos irmãos, mas eu creio em Deus que em breve estaremos todos juntos, mas eu não vou deixar de trazer para vocês esta palavra de incentivo, de conforto, de paz para o seu coração. Que Deus te abençoe cada vez mais. Que Deus esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu vou cantar com vocês uma canção que vocês já conhecem. É uma oração pedindo ao Senhor a paz. E que, se você puder, na sua casa, junto com a sua família, com seus queridos, se você puder, cante comigo. Faça desse momento um momento de culto, né? Que Deus esteja nos abençoando em nome de Jesus. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo seu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada
orar? Feche seus olhos agora e vamos fazer uma oração, buscando realmente a bênção de Deus para todos nós. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, porque é na crise que nós poderemos enxergar mais a Ti, Senhor. É na crise que nós aproveitamos esta oportunidade para reconhecer que nós somos fracos, nós somos incapacitados e que o Senhor tem tudo nas suas mãos. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vencer esta crise, que o Senhor nos dê força, que o Senhor esteja ao nosso lado, que o Senhor, ó Deus, abençoe o teu povo, que se reúne, ó Deus, em suas casas, junto com as suas famílias, agora, Deus, enclausurados, fechados, porém, ó Deus, mas com muita fé, com muita, ó Deus, certeza, convicção de que o Senhor está conosco. Por isso, ó Deus, eu te peço a tua bênção sobre a nossa nação, sobre esse país, sobre aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles agentes de saúde que estão trabalhando também, ó Deus, nesse momento para, de alguma forma, diminuir, ó Pai, o sofrimento daqueles que estão adoentados. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós possamos olhar para Ti em primeiro lugar, possamos dedicar a nossa vida a Ti, Senhor, que, ó Deus, aqueles que estão afastados de Ti, aqueles que estão, ó Deus, desmotivados, que estão entristecidos, aqueles que estão caídos, que o Senhor levante agora, Senhor, em nome de Jesus, e que possamos, ó Deus, ao acabar essa crise, possamos retornar, ó Deus, de uma forma diferente, Senhor, com o nosso coração renovado, pronto, ó Deus, para Te servir, pronto para pregar a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós entregamos nas Tuas mãos, ó Pai, nossa vida. Te agradecemos pelas bênçãos, obrigados por tudo, em nome de Jesus. E agora, Senhor Deus, que o Senhor esteja com cada um que está me ouvindo nesse momento, Deus, que a Tua graça maravilhosa, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, povo do Senhor, reunidos onde estejam, em suas casas, onde estiverem, não apenas por hoje ou para amanhã, mas para todos sempre. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Estou vendo aqui bastante gente que eu não vejo há muito tempo. Sinto saudade de vocês. Um abraço, meus amigos, meus irmãos, pessoas que fizeram e fazem parte do nosso dia a dia, da nossa convivência, da nossa história. Eu estou pastoreando atualmente a congregação de Vila Rosa, que pertence à Igreja Presbiteriana Independente, lá de Paulo Silas, e graças a Deus eu tenho visto realmente o poder de Deus agindo ali na minha congregação, onde eu estou trabalhando, e eu mando esse abraço para os irmãos levem também, se possível, compartilhem desse vídeo para outras pessoas, para a gente poder fazer uma grande corrente de irmandade, de oração, enfim, vamos estar juntos, se Deus quiser. E na quarta-feira nós estamos programando também fazer um novo estudo bíblico, a quarta-feira às 8 horas, e eu convido você a estar comigo nesse dia. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e te dê realmente uma semana de muitas vitórias. Eu te dou um conselho agora, fique em casa, não saia de casa, por motivo algum. Agora é o momento de você realmente ficar no seu lugarzinho, na sua casinha, protegido, e que Deus te abençoe, tá bom? Um grande abraço para todos e até mais. Tchau, tchau.